entrevistas, né? Nossa série de entrevistas de sábado aqui no nosso programa. No dia 6 de novembro próximo, a partir das 13h30, no espaço Aras Barco, no Sim, aqui em Feira de Santana, a catequese e infância e adolescência missionária da paróquia Santo Antônio promoverão o Kairos Kids, um evento que envolverá crianças e famílias da cidade de Feira de Santana. O evento prevê a realização de uma festa tradicional católica, conhecida como Halloween. Vamos conversar com a coordenadora da catequese, a Isiane Cedrais, e com a Cristiane Macário, que é professora da catequese e também faz parte da comissão organizadora do evento. Muito bom tê-las aqui, muito bom encontrá-las sempre. A Cris, inclusive, uma amiga querida, né? Trabalhamos um bom tempo juntos nos tempos da TV Subaé. E de modo que é muito bom recebê-las aqui. Vamos falar um pouco desse evento, né? Primeiro vamos destacar o que significa no âmbito religioso a palavra Kairos mesmo, né? Que dá nome, inclusive, ajuda a dar nome ao evento. Bom dia, bom tê-las aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Kairos significa o tempo certo, né? E a gente trouxe esse nome para celebrar essa festa, que é a festa de Todos os Santos, que é uma festa católica tradicional conhecida como Halloween, e que ao longo do tempo ela foi sendo modificada, né, pelas pessoas, por outras culturas, para hoje virar o Halloween. Então, por isso que a gente resgata, né, a festa tradicional católica, que é o Halloween, para que as crianças, junto com suas famílias, possam celebrar essa festa, né, tradicional, né, e viver esse momento que a gente nunca fez na nossa paróquia ou na nossa cidade, junto com as famílias e com as catequeses. Olha que interessante, isso eu não sabia, viu? O Halloween, então tem esse significado. E a iniciativa católica para viver com Deus, né? Viver como Deus, manda a solenidade de Todos os Santos. Como é que funciona essa integração? Como é transformar isso em festa? Então, a proposta, Fernando, é que as crianças elas tenham uma tarde de evangelização, que elas possam, a gente vai ter algumas atrações, né, que vão conduzir esse momento, que é o Ministério Morada de Deus, o Ministério Recomeçar, o Teatro Renascer, algumas brincadeiras. Então, desse modo, a gente consegue celebrar, né, a fé, a evangelização junto com as crianças. Algumas crianças elas vão caracterizadas com referências católicas ou santos, e assim a gente celebra a festa de Todos os Santos, né? Trazendo esse resgate de santos importantes para aquela criança ou para aquela família. Então, algumas crianças também podem ir com as camisas da catequese ou camisas brancas. Então, é uma festa que, na tradução do Halloween, né, tem a questão da santidade, viver a santidade. Então, esse aí o tema desse nosso Kairos é a santidade não tem idade, né? Trazendo, inclusive, referências para a criança de santos diversos e de santos, inclusive, jovens. Isso me lembra logo do Carlo Acutis, né? Isso já me lembra logo. O conhecido como Santo de Calça Jeans. Justamente e exemplos como esses trazem muito as crianças para perto da religião, para perto de Deus, né? É algo que vocês também usam como exemplo também, né? Essa questão da santidade não ter idade. E não é depois de velho que você vai viver a palavra. Quanto mais novo, mais isso vai influenciar na sua vida, inclusive positivamente, né? Isso. E assim, é um momento que as crianças vão estar com sua família e viver esse momento, né, de evangelização de uma forma lúdica, de uma forma, né, prazerosa, e pensar que os santos, assim como você citou, né, de Carlos Acutis, são santos jovens, né? E o que é que trouxe, o que é que o tornou santo? Então, a gente vai celebrar muito essa ideia da santidade mesmo, né, junto com as famílias. A catequese tem um papel, né, na vida da pessoa fundamental. Eu queria que vocês falassem um pouco isso. Até ouvir também a palavra da nossa querida Cris Macário, que é professora de catequese também. Como é que vocês sentem a transformação da criança
pré e pós-catequese e o quanto que isso influencia no adulto no futuro. Eu digo isso porque a gente vai chegando em determinada idade, os pais precisam se atentar para isso, né? Para essa iniciação através da catequese, aproximação da igreja, que a gente sabe que é um desafio em tempos de jogos eletrônicos, em tempos de televisão, de streams. Essa turma está tão tecnológica e você precisa, de fato, provocar muitas vezes essa entrada no mundo religioso, essa entrada no mundo espiritual também. Como é que funciona isso? Como é que vocês notam essa transformação das crianças a partir desse momento? Bom dia a todos. Bom dia, Cris. É um prazer, mais uma vez, a catequese está aqui no Bom Dia Feira, né? E você falava de Carlos Acutis, Fernando, e ele também é conhecido como o santo da internet. Verdade, né? verdade. Então, assim, ele evangelizava através da internet. Então, hoje a gente tem que aproveitar que essas nossas crianças já são tão tecnológicas e não só jogar, não só brincar, mas aproveitar esse ambiente também para evangelizar. Então, a catequese dos capuchinhos, ela sempre busca, de diversas formas, envolver não só a criança, como também a família. A gente tem tido uma experiência bastante interessante com a catequese familiar. A criança, muitas vezes, ela é essa porta de entrada da família na igreja. Então, a gente tem aproveitado a ludicidade, né? A magia que as crianças gostam para trazer, para encantar. E o Kairos é muito e isso. Os jogos também que a gente isso, tem né? utilizado. E o Kairos é muito isso, é evangelizar de uma forma encantadora, de uma forma divertida, fazendo essa relação com Halloween que poucas pessoas sabem. Então, a catequese é essa porta de entrada para não só a criança, mas para a família. E a gente tem tido um resultado bastante positivo. A gente tem tido missas terceiro domingo de cada mês, né? Que a gente intitulou como a missa da família, mas na verdade é porque a gente faz um movimento ainda maior para que as crianças da catequese estejam presentes e a nossa paróquia fica lotada, né? Então é muito bom a gente ver as famílias indo para a igreja, as crianças fazendo esse papel também de evangelizador dentro de casa. Então a gente está muito feliz com o resultado. Inclusive amanhã, vou aproveitar e convidar amanhã, é a missa das 11 horas na Igreja dos Capuchinhos, é a missa das famílias, que é a catequese assume o terceiro domingo. Então amanhã, com certeza, é uma missa em que as crianças estarão, né, sendo protagonistas e participando junto com suas famílias, e aí eu convido a todos. E eu queria deixar só um recadinho para os pais, né? Principalmente das crianças menores, que às vezes ficam, eu não vou levar porque corre, porque não para, porque conversa. Não se preocupem com isso, criança é assim, e a nossa igreja já entendeu. A criança vai ter o momento dela, ela vai correr, ela vai sentar, então vão para a igreja. O importante é ela vivenciar esse espaço, esse templo sagrado. E aí as coisas vão se encaminhando, ela vai entendendo a hora dela parar para prestar atenção, alguma coisa vai chamar a atenção dela. Então o importante é que as famílias estejam presentes. Eu achei muito interessante isso que vocês trouxeram, da criança ser essa porta de entrada para a família, né? A gente ouve muito falar que a mulher sábia edifica o lar e leva, aproxima de Deus, mas a criança também tem exercido muito esse papel, né? Então, muitas vezes, colocar a criança na catequese, iniciar ela na religião, muitas vezes nos leva a pensar que a gente precisa se reiniciar ou se reaproximar da igreja. Sim. E esses exemplos têm sido bem práticos com vocês lá. Eu acredito que vocês devem ter exemplos muito, muito bonitos em relação a isso. Sim, você perguntou dessa transformação e dessa aproximação da família. Uhum. A gente tem relatos belíssimos de famílias que, por meio da catequese dos filhos e da catequese familiar, essas famílias se reaproximaram, né, da igreja, ou se aproximaram. Inclusive relato de pai que não sabia rezar um terço, né? E que hoje, porque a gente faz uma proposta de um encontro da catequese ser em casa com a família. Então isso provocou a família a viver, né, a catequese junto com a criança, porque a gente tem que pensar que os primeiros catequistas das crianças são os pais. Qual é o exemplo que eu trago para meu filho, para minha filha, para minha família, né? Então a catequese convida sempre as famílias a participarem juntos, né? Dessa vivência religiosa, dessa vivência cristã. E aí, por isso que, aí voltando à sua pergunta, né, dessa transformação, é a gente pensar que a gente está dando uma base religiosa, né, mostrando à criança quais são os princípios religiosos. E enquanto adulto ele vai reviver, né, tudo isso também.
Sem dúvida, é o que marca, né? Todo mundo lembra da sua primeira comunhão, lembra desse momento de catequese e tudo mais. Os professores da primeira comunhão, é algo que marca realmente a vida da pessoa e que toda vez que lembra, se sente na necessidade de se reaproximar de Deus, de se reaproximar da religião também. Como é que funciona a catequese na paróquia Santo Antônio em relação a quantidade de turmas, quantas por ano são feitas, quantas crianças por turma? Eu estou falando isso porque quando a gente provoca o assunto aqui, a gente volta e meia já recebe, né, esse chamado dos nossos ouvintes. Sim. E aí, tem inscrição aberta? Eu quero colocar meu filho, como é que fica? Como é que funciona isso? Esse ano a gente está com 240 crianças, né? Olha que bacana. São 10 turmas de catequese. Uma média de 24, né, crianças por turma. Esses encontros acontecem no Colégio Santo Antônio ao sábado à tarde. Então, esse ano a gente finaliza agora, né? 3 turmas fazem a primeira comunhão. E em 2023 a gente abre as inscrições geralmente em fevereiro, né? A gente tem tido uma procura muito, muito interessante, a gente dá graças a Deus por isso, né? Então, a gente tem uma equipe, né, de catequistas para dar todo esse suporte a tantas crianças. E as inscrições geralmente acontecem no início do ano, né, em fevereiro, e a gente começa em março, né? Agora a gente não tem uma data específica, né? Porque a gente também tenta acompanhar um pouco a questão das férias das crianças. Pois é, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito legal mesmo. 240 crianças, não é brincadeira dar conta de tanta gente e de tantas crianças assim, não. Eu tenho 2 em casa, meu amigo. O Cris também tem 2. Imagina 240. Sabe do trabalho que dá. Imagina 240. É uma atividade realmente, imagino, prazerosa, mas também dá um trabalho muito grande. Muito bom tê-las aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem na paróquia Santo Antônio. E até uma próxima oportunidade, viu? A gente está aqui sempre com os microfones abertos para divulgar toda e qualquer ação de vocês, que a gente sabe que são ações muito bacanas. A gente que agradece, Fernando. E eu vou finalizar convidando as pessoas para viverem o Kairos Kids, né? Que é uma proposta de evangelização diferente para a gente, para a nossa paróquia. Será dia 6 de novembro no Aras Barco. Os ingressos estão sendo vendidos na secretaria da paróquia e também com a equipe da catequese. Então, em todas as missas, a gente também está vendendo os ingressos para adultos e crianças. Conversamos, então, com a Isiane Cedrais e Cristiane Macário, né, que estão aí na organização desse evento da Catequese Infância e Adolescência Missionária da Paróquia Santo Antônio, promovendo